Lave de novo. Você mora de graça. Minha nora gritou enquanto ela atirava as roupas sujas direto no meu rosto. Senti o tecido áspero arranhar minha pele, mas não derramei uma lágrima. Ela se achava a dona de tudo. Mas naquela madrugada, quando invadiu meu quarto querendo pegar meu dinheiro, a surpresa que a esperava deixou ela paralisada. Meu nome é Odete Marques Costa, tenho 71 anos, e no dia em que minha nora jogou roupa suja na minha cara gritando "Lave de novo, você mora de graça", eu entendi que tinha virado escrava na minha própria casa. Tudo começou há 4 anos. Foi numa terça-feira de março. O Rafael apareceu com a Jéssica, a esposa dele, e os 2 netos, o Cauã e a Emile, meu filho, meu único filho, 46 anos. Chegou com aquela expressão de cachorro sem dono que ele faz quando precisa pedir algo. Sentaram na sala. Eu servi café. O Rafael começou a falar. Disse que estava com dificuldade financeira, que o aluguel do apartamento onde moravam em venda nova estava pesado demais, que a Jéssica tinha perdido o emprego, que precisavam juntar dinheiro, que queriam voltar a morar comigo só por uns meses, temporário, só até se reorganizarem. Olhei para os netos. O Cauã tinha 6 anos, a Emile, 3. Crianças inocentes. Como eu ia negar? Abri a porta. Dei os 2 quartos dos fundos para eles. Comprei beliche, comprei lençol novo. Arrumei tudo. Fiz comida no dia que eles chegaram com a mudança. Feijoada, a comida preferida do Rafael desde pequeno. Eles comeram, agradeceram. A Jéssica até me deu um abraço. Disse: "Obrigada, sogra, a senhora está salvando nossa vida." Acreditei nela. Nos primeiros 3 meses, as coisas pareciam normais, até boas. A casa voltou a ter barulho de criança, risada, correria. Porque depois que o Antônio morreu, aquela casa de 3 quartos no Floramar ficou grande demais para mim, silenciosa demais. Agora tinha vida de novo. O Rafael saía cedo para trabalhar como motorista de Uber. Voltava tarde. A Jéssica ficava em casa cuidando das crianças. Eu ajudava. Levava o Cauã na escola de manhã. Buscava à tarde. Brincava com a Emile. Cozinhava almoço, às vezes janta. Achava que estava ajudando. Achava que era colaboração. Família ajudando família. Mas aí começaram as mudanças. Pequenas no começo. A Jéssica parou de agradecer quando eu fazia comida. Parou de perguntar se eu precisava de ajuda. Começou a me dar ordens. Não pedidos. Ordens. "Odete, faz almoço mais cedo hoje. Odete, lava essa roupa aqui para mim. Odete, passa essas camisas do Rafael." Eu obedecia, porque pensei que era natural. Afinal, eu sou aposentada, tenho tempo, mas as ordens foram aumentando, até que viraram exigências, e as exigências viraram gritos. Há 2 anos, Jéssica parou de trabalhar definitivamente. Disse que ia focar nas crianças. Mas, na verdade, ela passou os dias inteiros deitada no sofá, assistindo televisão, mexendo no celular, comendo salgadinho. Enquanto isso, eu cozinhava 3 refeições por dia. Lavava a roupa de 5 pessoas, passava pilhas de roupas, limpava a casa inteira. Cuidava das crianças quando elas voltavam da escola. Rafael trabalhava o dia todo. Chegava em casa cansado, jantava, ia dormir, não via nada. Ou fingia que não via. Há 1 ano, Jéssica começou a me humilhar abertamente. Reclamava da comida na minha frente. "Essa comida tá sem sal, Odete. Você tá ficando velha e esquecida." Reclamava da limpeza. "Você não limpou direito embaixo da cama." Reclamava de tudo. E quando eu tentava responder, ela gritava: "Você mora de graça aqui, Odete. A gente paga luz, água, internet. Você tem que ajudar." Eu tentava argumentar que a casa era minha, que eles é que moravam de graça. Mas Jéssica retrucava: "Essa casa vai ser do Rafael um dia. Então já é meio nossa. Você só tá usando enquanto tá viva." Há 6 meses, a situação piorou drasticamente. Jéssica começou a me acordar de madrugada exigindo que eu fizesse coisas. "Odete, levanta e faz café. Eu tô com fome." Eu obedecia, porque tinha medo. Medo de ser expulsa da própria casa. Medo de ficar sozinha. Medo de perder o contato com os netos. Marluce, minha vizinha, via tudo. Ouvia os gritos. Me alertava toda semana. "Odete, isso não é normal. Isso é abuso. Você precisa botar essa gente para fora." Eu respondia: "Mas são meu filho e meus netos, Marluce. Eu não posso."
Há 3 meses, Rafael perdeu o celular de trabalho durante uma corrida. Ficou 2 semanas sem poder trabalhar. Nessas 2 semanas, ele ficou em casa. E finalmente viu. Viu Jéssica me gritar. Viu Jéssica jogar prato de comida no chão porque estava ruim e me mandar limpar. Viu Jéssica me xingar de velha inútil. Esperei que ele reagisse, que defendesse a mãe, mas ele apenas abaixou a cabeça e saiu da sala. Naquela noite, ouvi eles discutindo no quarto. Jéssica gritava: "Você vai defender sua mãe ou vai ficar do meu lado?" Rafael respondeu baixo: "Eu fico do seu lado, sempre." Senti meu coração quebrar. Nessa mesma semana, comecei a notar que dinheiro estava sumindo da minha carteira. R$ 5 aqui, 10 ali. Achei que era esquecimento meu, mas era frequente demais. Comecei a deixar o celular velho, gravando vídeo escondido na cômoda antes de dormir, disfarçado entre os potes de remédio. Noite após noite, nada. Mas continuei gravando, porque aprendi, em 37 anos de hospital, que quem cuida de doente grave não dorme com os 2 olhos fechados. Na semana passada, aconteceu o pior. Era quinta-feira de manhã. Lavei as roupas e coloquei no varal. À tarde, tirei, dobrei, separei por pessoa. Coloquei as roupas de Jéssica em cima da cama do casal. Ela chegou no quarto, olhou, pegou uma camisa, examinou com cara de nojo. Depois, veio até a sala onde eu estava sentada descansando. Jogou a pilha de roupas no chão aos meus pés. "Tá mal lavado. Lave de novo." Peguei as roupas, olhei. Estavam limpas, cheirosas, bem passadas. Respondi: "Jéssica, essa roupa tá limpa." Ela explodiu. Gritou: "Eu disse para lavar de novo." Peguei as roupas do chão. Levantei. Ia para o tanque. Mas ela arrancou as roupas da minha mão com violência e jogou direto no meu rosto. "Lave de novo. Você mora de graça." Senti o tecido áspero arranhar minha pele. Senti a humilhação queimar por dentro, mas não derramei uma lágrima. Apenas abaixei, recolhi as roupas do chão e fui lavar. Enquanto lavava, com as mãos tremendo, pensei: eu não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa. Naquela noite, Rafael chegou tarde. Jantou. Foi dormir. Fiquei sozinha na sala, olhando para o teto. Às 2 da madrugada, ouvi passos. Abri os olhos. A porta do meu quarto estava entreaberta. Jéssica entrou. Acendeu a luz do celular. Veio direto até o guarda-roupa. Começou a abrir gavetas. Eu fingi que estava dormindo, mas observava pelas frestas dos olhos. Ela procurava algo. Depois foi até a cômoda. Abriu a gaveta de baixo, pegou minha carteira, abriu, tirou o dinheiro. Eu tinha R$ 300 ali. Guardou no bolso do pijama. Fechou a gaveta, saiu do quarto. Esperei ela voltar para o quarto dela. Levantei. Conferi a carteira. Faltavam os R$ 300. O celular tinha gravado tudo. Senti o sangue ferver. Sentei na cama e tomei a decisão. Peguei o telefone. Liguei para Leandra, a advogada que foi minha amiga no hospital. Eram 2:30 da madrugada, mas liguei mesmo assim. Ela atendeu preocupada. "Alô, Odete? Aconteceu algo?" Respirei fundo. "Sim, Leandra. Minha nora me roubou e eu não aguento mais. Preciso da sua ajuda. Preciso tirar essa gente da minha casa." Silêncio do outro lado. 2 segundos. Depois a voz dela firme, decidida. "Amanhã de manhã, às 8 horas, eu estou na sua porta e a gente resolve isso." Desliguei. Deitei. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, planejando, porque sabia que o que vinha pela frente ia ser guerra, ia ser dor, ia ser perda. Mas também sabia que era necessário, porque eu merecia dignidade, merecia respeito, merecia paz. E se para ter paz eu precisava expulsar meu próprio filho da minha casa, então que assim fosse. Porque a Jéssica se achava dona de tudo. Achava que podia me humilhar, me roubar, me tratar como escrava. Mas naquela madrugada, quando invadiu meu quarto querendo pegar meu dinheiro, ela não sabia que a surpresa que a esperava ia deixar ela paralisada. Porque eu não era mais a velha submissa que aguentava tudo calada. Eu era a dona daquela casa. E ia provar isso, de uma vez por todas. Antes de eu contar o que aconteceu naquela manhã quando a Leandra chegou, preciso saber, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu estava certa em tomar essa decisão? Ou deveria ter continuado aguentando calada? Porque o que veio depois mudou tudo para sempre. Na manhã seguinte, sexta-feira, dia 24 de março, acordei às 6.
Não tinha dormido quase nada. Levantei, tomei banho, me arrumei, coloquei uma roupa simples, mas digna, calça preta, blusa branca, passei batom. Penteei o cabelo, olhei no espelho. Vi uma mulher de 71 anos cansada, mas vi também determinação, força que eu nem sabia que ainda tinha. Fui para a cozinha, fiz café, mas só para mim. Não preparei café para ninguém mais. Não fiz lanche para o Cauã. Não arrumei nada. Sentei na mesa, tomei meu café devagar, olhando para o relógio, esperando 8 horas chegar. Às 7h30, o Rafael saiu para trabalhar. Passou pela cozinha. Viu que não tinha café pronto. Estranhou. Mãe, cadê o café? Respondi seca. Fiz só para mim. Se você quiser, faz o seu. Ele franziu a testa, mas não discutiu. Pegou o pão, comeu seco. Saiu. A Jéssica ainda estava dormindo. As crianças também. A casa estava em silêncio. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração disparou. Levantei. Fui até o portão. Abri. Era a Leandra. Ela estava com uma pasta de documentos embaixo do braço. Óculos de grau. Cabelo preso. Expressão séria. Entrou. Nos abraçamos. Ela apertou minha mão. Você está bem? Balancei a cabeça. Estou. Agora estou. Entramos. Sentamos na cozinha. Leandra abriu a pasta. Tirou blocos de anotação. Caneta. Olhou para mim. Conta tudo, desde o começo. Não deixa nada de fora. E eu contei. Contei sobre os 4 anos de exploração. Sobre como a Jéssica foi mudando. Sobre as ordens que viraram gritos. Sobre as humilhações diárias. Sobre a roupa jogada na minha cara. Sobre o dinheiro sumindo da carteira. Sobre a madrugada de ontem. Sobre a Jéssica entrando no meu quarto, pegando minha carteira, roubando R$ 300. Sobre o vídeo que gravei tudo. Leandra anotava. Rápido. Preciso. Quando terminei, ela ergueu os olhos. Odete, isso não é apenas abuso emocional. Isso é violência doméstica contra a pessoa idosa. Isso é furto qualificado. Isso é invasão de privacidade. Vamos agir em 2 frentes, jurídica e criminal. Senti um arrepio. Como assim? Ela explicou. Primeiro, vamos notificar extrajudicialmente o Rafael e a Jéssica para desocupação voluntária do imóvel. Eles não pagam aluguel. Eles não têm contrato de locação. Eles estão aqui por comodato verbal. Permissão de uso gratuito que você, como proprietária, pode revogar a qualquer momento. Vou redigir a notificação dando prazo de 30 dias para a saída voluntária. Se não saírem, entramos com ação de despejo por comodato rescindido. Com a documentação que você tem, escritura em seu nome, comprovantes de pagamento das contas, testemunhas, o juiz concede a liminar rápido. Engoli seco. E a parte criminal? Ela continuou. Vamos registrar boletim de ocorrência. Furto. Maus tratos contra a pessoa idosa. Ameaça. Vou juntar o vídeo que você gravou como prova. Vou juntar também laudo médico atestando estresse crônico e sinais de maus tratos psicológicos. Já conversei com o Dr. Moacir ontem à noite quando você me ligou. Ele vai assinar. Ele foi médico do seu falecido marido e te conhece há anos. O laudo tem peso. Além disso, vamos pedir medida protetiva de urgência. Você não quer sair daqui, certo? Confirmei. Não. Essa casa é minha. Eu não vou sair. Leandra assentiu. Então a medida protetiva vai proibir a Jéssica de manter contato verbal ou físico agressivo com você dentro do imóvel. Vai proibir ela de entrar no seu quarto. Vai proibir ameaças e insultos, sob pena de prisão em flagrante. O afastamento físico total a gente só conseguiria se você saísse da casa, e isso não vai acontecer. Mas essa medida já te protege juridicamente. Respirei fundo. E quanto tempo tudo isso demora? Leandra fechou o bloco. A notificação eu faço hoje. Entrego ainda hoje para eles. O boletim de ocorrência a gente registra hoje à tarde na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso. A medida protetiva é pedida junto. O juiz decide em 48 horas, geralmente. O despejo, se eles não saírem voluntariamente, demora mais. Uns 3 meses. Mas com a medida protetiva você já está blindada. E a pressão psicológica sobre eles vai ser enorme. Eles vão pensar 2 vezes antes de te ameaçar de novo. Senti alívio, medo, culpa, tudo junto. Leandra, você acha que eu tô fazendo certo? Ele é meu filho. Ela segurou minha mão, olhou fundo nos meus olhos.
Odete, filho que permite que a esposa humilhe a mãe não merece proteção da mãe. Você sofreu violência. Você foi roubada. Você foi transformada em escrava dentro da sua própria casa. Você não está fazendo maldade. Você está se defendendo, está exercendo seus direitos, e eu vou te ajudar até o fim. Naquele momento eu soube que tinha escolhido certo, que a Leandra era mais que advogada, era aliada, era amiga, era a irmã que eu precisava naquele momento. Obrigada, ela sorriu. Não me agradeça. Me ajuda. Vamos precisar de testemunhas. Você tem alguém que presenciou as humilhações? Pensei. A Marluce, minha vizinha. Ela viu tudo, ouviu tudo. Ela já me alertou várias vezes. Leandra anotou. Ótimo. Vou falar com ela. Vou pedir para ela gravar depoimento. Vídeos, se tiver. Qualquer coisa serve. Passamos a manhã inteira planejando. Leandra redigiu a notificação extrajudicial no notebook dela. Imprimiu na casa dela e voltou. Às 10h30 estava pronta. 2 vias. Uma para o Rafael, outra para a Jéssica. Documento formal, timbrado, citando os artigos de lei. Dando prazo de 30 dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel localizado na Rua das Acácias, número 234, bairro Floramar, Belo Horizonte, sob pena de despejo judicial forçado. Às 11 horas, a Jéssica acordou. Desceu. Veio para a cozinha. Viu eu e a Leandra sentadas. Parou. Quem é você? Leandra se levantou. Sou doutora Leandra Furtado, advogada da Dona Odete. Vim entregar uma notificação extrajudicial para você e para o Rafael. Estendeu o envelope. Jéssica pegou. Desconfiada, abriu. Começou a ler. Eu observava o rosto dela. Via a expressão mudando. Confusão. Depois raiva. Depois pânico. Ela leu até o fim. Depois olhou para mim. O que é isso, Odete? Você está me expulsando? Não respondi. Apenas olhei para a Leandra. Ela respondeu. Não é expulsão. É rescisão de comodato verbal. Vocês moram aqui há 4 anos sem pagar aluguel. A Dona Odete está revogando a permissão de uso gratuito do imóvel. Vocês têm 30 dias para desocupação voluntária. Caso contrário, haverá despejo judicial com reintegração de posse forçada. Jéssica explodiu. Isso é absurdo. A gente mora aqui há 4 anos. A gente não pode ser despejado assim do nada. Leandra manteve a calma. Podem, e estão sendo. A casa está registrada em nome da Dona Odete desde 2011. Ela é a única proprietária. Vocês não têm contrato. Não pagam aluguel. Não têm direito de permanência. A notificação está dentro da legalidade. Jéssica gritou. Mas essa casa vai ser do Rafael. É herança dele. A velha não pode fazer isso. Leandra endureceu o tom. Primeiro, pare de chamar a Dona Odete de velha. Segundo, a herança só existe após o falecimento. Enquanto a Dona Odete estiver viva, ela tem pleno direito de dispor do imóvel como quiser, inclusive retirando vocês. Jéssica ficou sem palavras. Olhou para mim. Odete, você não vai fazer isso comigo, com seus netos. Você não tem coragem. Olhei para ela, para a mulher que me humilhou durante anos, que jogou roupa na minha cara, que me roubou, e respondi firme. Tenho e estou fazendo. Jéssica largou o papel em cima da mesa, pegou o celular, ligou para o Rafael, gritando, chorando. Rafael, sua mãe tá botando a gente na rua, ela contratou advogada, ela mandou notificação de despejo, volta aqui agora. Desligou, olhou para mim com ódio. Você vai se arrepender disso. Leandra interveio. Isso foi uma ameaça. Se repetir, eu incluo no boletim de ocorrência que vamos registrar hoje à tarde. Jéssica ficou pálida. Boletim de ocorrência? Leandra confirmou. Sim, furto, maus tratos contra idoso, invasão de privacidade. A Dona Odete tem provas em vídeo de você entrando no quarto dela de madrugada e roubando dinheiro da carteira dela. Isso é crime. Crime que dá cadeia. Jéssica ficou sem reação. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não saiu som. Depois virou as costas e subiu correndo para o quarto. Ouvi a porta bater. Ouvi ela chorando. Senti um aperto no peito. Mas não arrependi, porque ela mereceu. Mereceu cada palavra, cada ação, cada consequência. O Rafael chegou em casa 1 hora depois. Entrou como furacão. Veio direto para a cozinha. Leandra ainda estava lá. Ele viu a notificação em cima da mesa. Pegou. Leu. O rosto dele foi ficando pálido. Quando terminou, olhou para mim.
Mãe, o que é isso? A senhora vai botar a gente na rua? Respondi calma. Não, Rafael, vocês é que vão sair da minha casa, porque eu não aguento mais ser tratada como empregada, eu não aguento mais ser humilhada, e sua esposa me roubou R$ 300 ontem de madrugada. Rafael olhou para a Leandra, depois para mim. Isso é mentira. A Jéssica não roubou nada. Levantei, fui até o quarto, peguei o celular velho, voltei, mostrei o vídeo para ele. Ele assistiu, vi a expressão dele mudando. Choque, descrença, raiva. Quando o vídeo terminou, ele ficou em silêncio. Depois perguntou, baixo, por que você gravou isso? Respondi, porque dinheiro estava sumindo há meses e eu precisava saber quem estava me roubando. Agora eu sei. Rafael chamou a Jéssica. Ela desceu. Ele mostrou o vídeo para ela. Ela tentou negar. Eu não roubei, eu peguei emprestado, ia devolver. Olhei para ela. Pegar sem pedir não é emprestar, Jéssica. É roubar. Ela começou a chorar. Odete, me perdoa. Eu estava desesperada. Eu precisava do dinheiro para comprar remédio para a Emily. Ela estava com febre. Menti na cara dura. Porque a Emily não estava doente. Estava na creche naquele exato momento. Saudável, brincando. Rafael tentou apaziguar. Mãe, a gente resolve isso. A Jéssica vai te devolver o dinheiro. A gente vai melhorar, mas não precisa expulsar a gente. Leandra interveio. Precisa. Porque não é só o furto, são 4 anos de maus tratos, humilhações, violência psicológica. A dona Odete sofreu abuso dentro da própria casa. E você, Rafael, permitiu. Ficou calado. Foi cúmplice. Agora aguenta as consequências. Rafael abaixou a cabeça. Jéssica mudou de tática. Ajoelhou na minha frente. Segurou minhas mãos. Chorando. Odete, eu sei que eu exagerei. Eu sei que eu te tratei mal. Mas eu vou mudar. Eu prometo. Dá mais uma chance para a gente. Pensa nos seus netos. Eles precisam de você. E você precisa deles. Senti o coração apertar, porque ela estava certa. Eu amava meus netos. Amava demais. Mas olhei para ela, para a mulher que me destruiu durante anos, e disse: Vocês têm 30 dias. Usem bem. Rafael tentou negociar. Mãe, 30 dias não dá. A gente precisa de mais tempo. Pelo menos 60 dias. Leandra foi firme. 30 dias é o que a lei permite em comodato verbal rescindido. Se vocês não saírem, haverá despejo judicial com reintegração de posse forçada. Polícia vai vir. Vai tirar vocês à força. Querem passar por isso na frente das crianças? Rafael ficou pálido. Jéssica se levantou. Saiu da cozinha aos berros. Isso não vai ficar assim. Você vai ver, Odete. Você vai se arrepender. Leandra anotou. Mais uma ameaça. Perfeito. Vou incluir no boletim. Rafael olhou para ela. Depois para mim. Mãe, a senhora não precisava ter feito isso. A gente ia sair quando a gente pudesse. A senhora não precisava envolver advogada, polícia. Isso vai destruir nossa família. Respondi. Rafael, quem destruiu nossa família foi quem me humilhou, quem me xingou, quem me roubou e quem ficou calado vendo tudo acontecer. Ele não teve resposta. Apenas virou as costas e saiu. Leandra guardou os papéis. Agora vamos para a delegacia. Saímos. Fomos até a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso. Fica no centro de Belo Horizonte. Chegamos às 3 da tarde. A delegada que nos atendeu se chamava Doutora Flávia Mendes. Mulher séria, profissional. Me ouviu por mais de 1 hora. Contei tudo de novo, do começo. Leandra juntou o vídeo. Juntou prints de conversas onde a Jéssica me xingava. Juntou o testemunho da Marluce que ela já tinha colhido de manhã. A delegada assistiu o vídeo. Leu os prints. Leu o testemunho da Marluce. Depois olhou para mim. Dona Odete, a senhora sofreu violência doméstica grave, furto qualificado, maus tratos contra a pessoa idosa, ameaça. Vou intimar a Jéssica para depor. Vou intimar o Rafael também. E vou solicitar medida protetiva de urgência ao juiz. A senhora vai ficar bem? Confirmei. Vou. Agora vou. Saímos da delegacia às 6 da tarde. Leandra me levou de volta para casa. Antes de eu descer do carro, ela segurou minha mão. Odete, o mais difícil ainda vem. Eles vão reagir. Vão tentar te manipular. Vão usar as crianças. Vão chorar. Vão implorar. Mas você precisa se manter firme. Porque se você ceder agora, volta tudo ao que era antes. E aí não tem mais volta. Você aguenta? Olhei para ela. Aguento.
porque eu não tenho mais escolha. Ou eu reajo agora, ou eu morro escrava. Entrei em casa. A Jéssica estava trancada no quarto com as crianças. O Rafael estava sentado na sala, cabisbaixo. Olhou para mim. Não disse nada. Eu também não. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Deitei e chorei. Chorei porque sabia que tinha iniciado uma guerra. Guerra contra meu próprio filho, contra a mãe dos meus netos. Mas também sabia que não tinha escolha. Porque dignidade não se negocia. Respeito não é opcional. E eu merecia ambos. No dia seguinte, sábado, a medida protetiva foi concedida. O juiz determinou que a Jéssica estava proibida de dirigir qualquer tipo de ameaça ou insulto para mim. Proibida de entrar no meu quarto. Proibida de qualquer contato físico agressivo comigo dentro do imóvel. Sob pena de prisão em flagrante. A notificação foi entregue na mesma tarde. Um oficial de justiça veio até a casa. Entregou pessoalmente para a Jéssica. Ela leu. Ficou lívida. Rasgou o papel, gritou. Isso é palhaçada. Vocês não podem me proibir de nada dentro dessa casa. O oficial foi firme. Podem. E proibiram. Se a senhora descumprir, será presa. Ela emudeceu. A partir daquele dia, a casa virou campo de guerra silenciosa. A Jéssica não falava mais comigo. Me ignorava completamente. Passava por mim como se eu fosse invisível. O Rafael tentava mediar, tentava conversar, mas eu não cedia. Os netos perguntavam: Vovó, por que a mamãe tá brava com você? Eu respondia: a vovó e a mamãe tiveram uma briga, meu amor. Mas passa. Mas sabia que não ia passar. Porque o que vinha pela frente era muito pior, muito mais doloroso, e eu precisava me preparar. Porque gente desesperada e raivosa não aceita perder sem lutar sujo. E a Jéssica estava apenas começando. Uma semana depois da medida protetiva ser concedida, a Jéssica começou sua campanha de difamação. Ligou para parentes distantes, primos que eu não via há anos, sobrinhos que mal conheciam a situação. Contou versão completamente distorcida. Disse que eu tinha enlouquecido, que estava expulsando o próprio filho e os netos inocentes por influência de uma advogada má que só queria meu dinheiro. Disse que o Rafael pagava todas as contas da casa. Mentira descarada. Disse que eu era ingrata, que eles cuidavam de mim, que eu estava velhinha e confusa e não sabia o que estava fazendo. Os telefonemas começaram a chegar. Primo Sebastião ligou. Odete, o que está acontecendo? A Jéssica me ligou chorando, dizendo que você tá botando eles na rua sem motivo. Expliquei. Contei a verdade. Contei sobre as humilhações, sobre o roubo, sobre a violência psicológica. O primo ficou em silêncio. Depois disse: Mas Odete, é seu filho. Você não pode fazer isso com seu próprio filho. Respondi: Posso. E estou fazendo, porque ele permitiu que a esposa dele me destruísse. O primo desligou sem se despedir. Sobrinha Carla ligou. Mesma história, mesma versão distorcida vinda da Jéssica. Expliquei tudo de novo. Carla acreditou mais. Tia, se é assim, a senhora está certa. Mas e as crianças? Elas vão sofrer. Respondi: Vão. E eu sofro por isso. Mas se eu não reagir agora, vou morrer sofrendo. Prefiro que elas sofram um pouco agora do que eu morrer humilhada. Carla entendeu. Mas a pior ligação foi da Joana. Minha irmã. Mora em Contagem. A gente sempre foi próxima. Ela me ligou furiosa. Odete, a Jéssica me ligou chorando. Disse que você tá botando eles na rua, que contratou advogada, que registrou ocorrência na polícia. O que tá acontecendo? Chorei. Chorei porque era minha irmã, porque eu precisava dela do meu lado. Contei tudo, do começo ao fim. Joana ficou em silêncio. Depois explodiu. Essa desgraçada te humilhou durante 4 anos e ainda tem coragem de fazer papel de vítima? Eu vou aí agora. Vou dar um jeito nela. Pedi para ela não vir. Joana, não vem. Tá tudo sob controle. A Leandra tá cuidando de tudo. Eu só preciso que você acredite em mim. Ela respirou fundo. Eu acredito, mana. Eu sempre acredito em você. Mas se você precisar de mim, é só ligar. Eu largo tudo e vou aí. Desliguei aliviada. Porque sabia que tinha pelo menos uma pessoa da família do meu lado. Mas a tensão dentro de casa estava insuportável. A Jéssica me ignorava. O Rafael evitava me olhar nos olhos. As crianças estavam confusas, assustadas. Toda noite eu ouvia a Emile chorando no quarto.
perguntando para a mãe se eles iam ter que ir embora, se a vovó não gostava mais deles. Meu coração partia, mas eu não podia voltar atrás, porque se eu voltasse, tudo voltaria ao que era. E aí eu estaria perdida de vez. 15 dias depois da notificação, o prazo estava na metade. Faltavam 15 dias para o vencimento, e a pressão estava aumentando. O Rafael começou a tentar me convencer. Vinha até mim, pedia conversa. Mãe, a gente não tem para onde ir. Não temos dinheiro para aluguel. Não temos fiador. Ninguém vai alugar para a gente com essa notificação de despejo no nosso nome. Pelo amor de Deus, volta atrás. Eu respondia sempre a mesma coisa. Rafael, eu não volto atrás. Vocês tiveram 4 anos para me respeitar. Não respeitaram. Agora saem. A Jéssica tentou outra tática. Começou a ser educada comigo. Começou a me cumprimentar de novo. Bom dia, Odete. Boa tarde, Odete. Começou a oferecer ajuda. Quer que eu lave essa louça para você? Quer que eu varra a casa? Fingimento puro. Eu ignorava. Não respondia, porque sabia que era manipulação, que ela estava tentando me amolecer, tentando fazer eu ter pena, tentando ganhar tempo. Numa terça-feira à noite, 2 semanas depois da notificação, passei pelo corredor perto do quarto do casal. Ouvi a Jéssica cantando baixinho. Parei. Espiei pela fresta da porta. A Emília estava deitada na cama, quase dormindo. A Jéssica estava sentada na beirinha, passando a mão no cabelo da filha, cantando uma cantiga de ninar, a mesma que eu cantava para o Rafael quando ele era pequeno. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. A voz dela era doce, suave, maternal. Fiquei parada ali, observando. A Jéssica beijou a testa da Emília, cobriu ela com o lençol, apagou a luz. Senti um aperto no peito, porque vi humanidade nela, vi amor genuíno. A Jéssica amava a filha, do jeito torto dela, do jeito errado, mas amava. E aquilo me confundiu por um segundo, porque é mais fácil odiar quem é monstro puro. Mais difícil é reagir contra quem tem pedaços de bondade escondidos entre a crueldade. Mas não mudei de ideia, porque amar a filha não justifica destruir a sogra. Segui andando. Fui para o meu quarto, tranquei a porta, deitei e mantive a decisão. Faltando 10 dias para o prazo vencer, o Rafael começou a rachar. A pressão estava demais. A Jéssica pressionava ele dentro de casa. Você vai deixar sua mãe fazer isso com a gente? Você não é homem? Não vai defender sua família? O dinheiro estava escasso. Ele trabalhava o dia inteiro, mas mal conseguia pagar as despesas básicas. Comida, gasolina, prestação do carro, não sobrava nada. E o desespero foi crescendo. Numa quinta-feira à noite, o Rafael chegou bêbado, completamente embriagado. Bateu na porta do meu quarto. Socou a porta. Gritou. Mãe, abre essa porta. A gente precisa conversar. Não abri. Ele continuou batendo. Socando. A madeira tremia. Gritei. Rafael, vai embora. Você está bêbado. Ele gritou mais alto. Eu não vou embora. Você vai me ouvir. Você está destruindo minha família. Você está jogando seus netos na rua. Que tipo de avó faz isso? Senti medo. Medo real. Peguei o telefone. Liguei para a polícia. 190. A atendente perguntou o que estava acontecendo. Expliquei. Meu filho estava bêbado, batendo na porta do meu quarto, ameaçando. Eu tinha 71 anos. Estava com medo. A atendente disse que ia mandar uma viatura. 10 minutos depois, ouvi a sirene. O Rafael ainda estava no corredor, gritando, chutando a porta. Ouvi a campainha, ouvi vozes, ouvi os policiais entrando, ouvi eles mandando o Rafael se acalmar, ouvi ele gritando, essa é minha mãe, eu tenho direito de falar com ela. Ouvi um dos policiais respondendo, não tem, não desse jeito, acalma. Saí do quarto, fui até a sala. 2 policiais estavam lá. Um deles era o cabo Renato, homem sério, 40 e poucos anos. Ele me reconheceu. Dona Odete, a senhora está bem? Confirmei. Estou, agora estou. Ele olhou para o Rafael. Esse é seu filho? Confirmei. Cabo Renato foi firme. Dona, a senhora tem 71 anos, é proprietária do imóvel, sofreu ameaça física dentro da própria casa. Isso é crime. A senhora quer representar contra ele? Hesitei. Olhei para o Rafael. Meu filho, bêbado, desesperado, destruído. Senti pena, mas senti também raiva. Raiva de ele ter permitido que chegássemos até aqui. Raiva de ele não ter me defendido antes.
Raiva de ele estar me ameaçando agora. Olhei para o cabo Renato. Quero. O Rafael ficou pálido. Mãe, não. Não respondi. Cabo Renato deu voz de prisão. Rafael Costa, você está preso em flagrante por ameaça e dano ao patrimônio. Tem direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra você. Algemaram ele. Levaram. Ele gritava. Mãe, não faz isso, eu sou seu filho. Não respondi. Apenas vi ele saindo, vi a viatura indo embora, vi meu filho sendo levado preso e senti um vazio enorme. Mas não voltei atrás, porque tinha passado do ponto, tinha chegado num lugar onde não havia mais volta, onde a única saída era seguir em frente, até o fim. A Jéssica desceu, viu tudo, ficou em choque. Você mandou prender seu próprio filho. Olhei para ela. Mandei, porque ele me ameaçou, chutou minha porta. Me causou medo dentro da minha própria casa. E isso é crime. Ela ficou lívida. Pegou o celular. Ligou para alguém. Gritando. Chorando. Histérica. Subiu. Bateu a porta do quarto. O Rafael passou a noite na delegacia. Foi autuado em flagrante. Passou pela audiência de custódia no dia seguinte. O juiz concedeu liberdade provisória com medida cautelar. Proibição de se aproximar de mim a menos de 200 metros. Rafael voltou para casa, mas não podia chegar perto de mim. Não podia entrar na sala se eu estivesse lá. Não podia me dirigir palavra. Vivia como fantasma dentro da própria casa. Ou melhor, dentro da minha casa. A Jéssica enlouqueceu de vez. Ligou para a Leandra gritando que ia processar todo mundo. Que ia processar a polícia. Que ia processar o juiz. Que ia processar até Deus. Leandra foi fria. Processe. Mas saiba que seu marido agora responde criminalmente, e você também vai responder em breve. Pelo furto, pelos maus tratos, pelas ameaças registradas. Então pense bem antes de abrir mais processos, porque quanto mais você cutucar, pior vai ficar para vocês. 3 dias depois, na madrugada de domingo para segunda, ouvi barulho na área externa. Eram 3 da manhã. Levantei assustada. Fui até a janela do quarto. Olhei para o quintal. Vi movimento. Acendi a luz externa. Vi a Jéssica. Ela estava tentando arrombar o portão dos fundos. Tinha uma mala na mão. Estava tentando entrar pela força. Abri a janela. Gritei. Jéssica, o que você está fazendo? Ela olhou para cima. Me viu. Gritou de volta. Esqueci documentos dentro de casa. Preciso pegar. Abre esse portão. Não abri. Liguei para a polícia de novo. A viatura chegou em 5 minutos. Prenderam a Jéssica em flagrante. Tentativa de invasão, descumprimento de medida protetiva, porque a medida proibia ela de entrar no meu quarto, mas indiretamente também a impedia de me perturbar. E tentar arrombar meu portão às 3 da manhã era perturbação. Ela foi detida, levada para a delegacia. Ficou presa por 72 horas. O Rafael teve que pagar fiança de R$3.000 para tirar ela, dinheiro que ele não tinha. Pegou o emprestado de agiota, pagando juros absurdos. Quando a Jéssica voltou para casa, estava completamente quebrada, derrotada. Não falava mais nada, não gritava, não ameaçava, apenas ficava trancada no quarto, chorando. O Rafael também estava destroçado, respondendo processo criminal, devendo para a agiota, trabalhando 12 horas por dia para tentar pagar as dívidas, e o prazo se esgotando. Faltavam 5 dias. Marluce, minha vizinha, veio me visitar. Sentamos na varanda. Ela segurou minha mão. Comadre, você tá aguentando? Balancei a cabeça. Tô, mas tá difícil. Muito difícil. Ela apertou minha mão. Eu sei, mas você tá fazendo certo. Aquela mulher te destruiu e seu filho deixou. Agora eles pagam o preço. Concordei. Eu só não queria que os netos sofressem. Marluce suspirou. Eles vão sofrer. Não tem jeito. Mas melhor sofrer agora do que crescer vendo a avó ser humilhada e aprender que isso é normal. Naquela tarde, Leandra me ligou. Odete, o prazo vence na sexta. Se eles não saírem, na segunda eu entro com o despejo judicial. Você ainda quer seguir em frente? Respirei fundo. Quero, ela confirmou. Então prepara, porque vai ser rápido. Com toda a documentação que a gente tem, o juiz concede a liminar em questão de dias. E aí, eles saem. Com polícia, se necessário. Desliguei. Sentei no sofá e chorei. Chorei porque sabia que tinha vencido, mas sabia também que a vitória tinha gosto amargo, gosto de perda,
Gosto de luto, porque estava perdendo meu filho, estava perdendo meus netos, e não havia mais volta. O prazo venceu na sexta-feira. 30 dias corridos desde a notificação. Rafael e Jéssica não saíram. Não fizeram movimento nenhum de mudança. Não procuraram apartamento. Não empacotaram nada. Apenas ficaram ali. Como se ignorar o prazo fosse fazer ele desaparecer. Na segunda-feira seguinte, Leandra entrou com a ação de despejo por comodato rescindido. Juntou toda a documentação. A escritura do imóvel em meu nome. Os comprovantes de pagamento das contas todas em meu nome. A notificação extrajudicial comprovando que o prazo tinha vencido. Os boletins de ocorrência de furto, ameaça e maus-tratos. O vídeo da Jéssica me roubando. O laudo médico do doutor. Moacir atestando estresse crônico e sinais de maus-tratos psicológicos. Testemunho da Marluce com vídeos e áudios das humilhações. Medida protetiva já concedida e descumprida pela Jéssica que foi presa. Era um processo blindado, impecável, irrefutável. O juiz analisou em 3 dias. Na quinta-feira da mesma semana, concedeu a liminar de reintegração de posse. Determinou que Rafael Costa, Jéssica Almeida Costa, Cauã Costa e Emílie Costa desocupassem o imóvel em 48 horas, sob pena de despejo forçado com auxílio de força policial. A notificação foi entregue no sábado pela manhã. Oficial de justiça veio pessoalmente. Tocou a campainha. O Rafael atendeu. Recebeu o documento. Leu. Ficou branco como papel. Entrou. Mostrou para a Jéssica. Ela leu. Começou a gritar. 48 horas? Como a gente vai achar lugar para morar em 48 horas? O Rafael estava paralisado, em choque. Sentou no sofá. Colocou a cabeça entre as mãos. Ficou ali, imóvel. A Jéssica andava de um lado para o outro, desesperada, ligando para pessoas, pedindo ajuda. Ninguém podia ajudar. Ninguém tinha casa para oferecer. Ninguém tinha dinheiro para emprestar. Senti pena. Juro que senti. Porque por mais que eu estivesse certa, por mais que eles merecessem, ver meu filho daquele jeito doía. Mas não podia voltar atrás. Porque se eu voltasse agora, depois de tudo, eu perdia toda a credibilidade, toda a força, e voltaria a ser escrava de novo. Só que pior. Porque aí eles saberiam que eu não tinha coragem de ir até o fim. E iam me destruir completamente. No domingo à tarde, a Jéssica teve um ataque. Desceu para a sala onde eu estava assistindo televisão. Veio até mim. Ajoelhou. Segurou minhas mãos com força. Chorava. Soluçava. Odete, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Eu reconheço que errei. Eu te tratei mal. Eu fui horrível com você. Mas eu vou mudar. Eu juro. Dá mais uma chance. Pensa nas crianças. Elas não têm culpa. Elas vão dormir na rua. É isso que você quer? Que seus netos durmam na rua? Olhei para ela. Para a mulher que me humilhou durante 4 anos. Que jogou roupa na minha cara. Que me roubou. Que me xingou. Que me tratou como lixo. E senti raiva. Raiva de ela usar as crianças como escudo. Raiva de ela apelar agora para algo que ela nunca teve. Compaixão. Retirei minhas mãos. Jéssica, vocês não vão dormir na rua. Vocês vão arranjar um lugar. Mesmo que seja um quarto. Mesmo que seja apertado. Mas não vai ser aqui. Porque aqui é minha casa. E vocês perderam o direito de estar aqui quando me desrespeitaram. Ela se levantou. Mudou completamente. A máscara de súplica caiu. O rosto virou pedra. Os olhos viraram gelo. Você vai se arrepender disso, Odete. Eu vou fazer você pagar. De um jeito que você nunca imaginou. Leandra tinha me avisado para gravar tudo. Eu tinha deixado o celular gravando áudio escondido no sofá. Peguei. Mostrei para ela. Mais uma ameaça. Pode ir juntando. Porque tudo vai para a delegacia. Ela ficou sem palavras. Virou as costas. Subiu. Nunca mais falou comigo. Nem me olhou. Passou as últimas horas dentro daquela casa me ignorando completamente. Como se eu não existisse. E talvez fosse melhor assim. Porque o ódio era mútuo agora. Não tinha mais volta. Não tinha mais possibilidade de reconciliação. Era guerra declarada. E alguém ia sair destruído. Eu sabia disso. Eles sabiam disso. Na segunda-feira de manhã, dia marcado para a desocupação, oficial de justiça, 2 policiais militares e um chaveiro chegaram à casa. Às 9 horas, tocaram a campainha. Abri o portão pelo interfone. Eles entraram. O oficial se apresentou. Mostrou o mandado judicial. Explicou o procedimento.
Dona Odete, a senhora precisa ficar aqui presente durante toda a desocupação. As pessoas que estão morando aqui podem levar apenas objetos pessoais, roupas, documentos, objetos de uso pessoal. Móveis que foram comprados por eles também podem levar, desde que comprovem posse. O restante fica. Concordei. Eles subiram. Bateram na porta do quarto do casal. O Rafael abriu. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amassadas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. O oficial leu o mandado em voz alta. Por determinação judicial, os senhores têm até o meio-dia de hoje para desocupar este imóvel. Levem apenas objetos pessoais e móveis que sejam comprovadamente de vocês. O descumprimento resultará em remoção forçada. A Jéssica estava sentada na cama. Imóvel, olhar vazio. As crianças estavam assustadas. O Cauã perguntou: Pai, a gente vai ter que ir embora? O Rafael confirmou, voz quebrada: Vai, filho, a gente vai. A Emília começou a chorar. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar com a vovó. Meu coração partiu. Parti em 1000 pedaços, mas não podia demonstrar fraqueza, porque se eu demonstrasse, ia desmoronar, ia ceder, e tudo estaria perdido. Eles começaram a arrumar, colocaram roupas em malas, pegaram documentos, embalaram alguns objetos pessoais. O Rafael desmontou a cama do casal. Era dele. Tinha comprado quando casou. Desmontou o guarda-roupa. Também era dele. O beliche das crianças. Tudo ia sendo colocado na frente da casa. Um caminhão pequeno de mudança chegou. Rafael tinha alugado. Começaram a carregar. Fiquei na sala, observando. Não ajudei. Não ofereci água. Não disse nada. Apenas fiquei ali, testemunha silenciosa da destruição que eu mesma causei, mas que foi necessária. Ao meio-dia, estava tudo fora. Móveis, malas, caixas. As crianças sentadas na calçada, chorando. A Jéssica dentro do caminhão, olhando para a frente, petrificada. O Rafael deu uma última volta pela casa, verificando se tinha esquecido algo. Passou pela sala, olhou para mim, quis dizer algo. Abriu a boca, fechou. Não conseguiu. Apenas virou as costas e saiu. O oficial veio até mim. Dona Odete, a desocupação foi concluída. A senhora quer trocar as fechaduras agora? Confirmei. O chaveiro começou o trabalho. Trocou a fechadura da porta da frente. Trocou a do portão. Trocou a da porta dos fundos. Me entregou as chaves novas. 3 jogos. Pronto, dona. Agora só a senhora tem acesso. Agradeci. Paguei o serviço. Eles foram embora. Fechei a porta. Olhei para a casa. Vazia. Silenciosa. Minha de novo. Completamente minha. Sentei no sofá e desabei. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Porque tinha vencido. Mas a vitória doía. Doía mais do que eu imaginava que seria possível doer. Soube depois, pela Leandra, que eles foram para a casa da mãe da Jéssica, Dona Teresa. Mulher simples, trabalhadora. Mora num apartamento pequeno de 2 quartos em bairro periférico de Belo Horizonte. Já moravam lá ela, mais uma filha e um neto adolescente. Com a chegada do Rafael, Jéssica e as 2 crianças ficaram 7 pessoas em 2 quartos. Aperto total. Sem privacidade, sem espaço, sem paz. Mas eu não senti pena, porque eles tinham escolha. Tinham 30 dias para procurar lugar. Não procuraram. Acharam que eu ia ceder. Acharam que eu não tinha coragem de ir até o fim. Erraram. E agora pagavam o preço. Do jeito mais doloroso possível. Mas a vingança da Jéssica ainda estava por vir. E foi covarde, mesquinha, cruel de um jeito que só quem não tem mais nada a perder consegue ser. 15 dias depois do despejo, recebi uma intimação judicial. Abri, comecei a ler. Não acreditei. Jéssica tinha entrado com ação para suspender meu direito de convivência com os netos. Alegava que eu era a avó alienadora, que estava prejudicando o vínculo das crianças com os pais, que minha atitude de ter despejado a família estava causando trauma psicológico nas crianças, que o Cauã e a Emily não podiam mais ter contato comigo porque eu representava figura negativa para eles. Absurdo total, absurdo completo, porque eu não tinha me afastado deles. Eram eles que tinham sido expulsos por violência e abuso. Não foi escolha minha deixar de ver os netos. Foi consequência das ações deles. Mas a Jéssica estava usando isso contra mim. Estava tentando me ferir no único lugar onde eu ainda podia sangrar. Meus netos.
Liguei para Leandra. Ela veio no mesmo dia, leu a petição, riu, mas um riso amargo, sem humor. Isso é vingança pura. Ela quer te machucar do único jeito que ainda pode. Mas não vai funcionar. Vou contestar. Vou juntar tudo de novo. Os boletins, os vídeos, os laudos. O juiz vai ver quem é a alienadora aqui e vai indeferir esse pedido ridículo. Ela contestou. Juntou provas. Juntou tudo. E, como previsto, o juiz indeferiu. Reconheceu má-fé processual da Jéssica e ainda aplicou multa de R$ 5.000 por litigância de má-fé. Jéssica não tinha dinheiro. Ficou devendo. Mais uma dívida, mais um problema. Mas pelo menos meu direito de ver os netos foi mantido. Pelo menos nisso ela não venceu. 2 meses depois do despejo, o Rafael apareceu na porta da minha casa. Sozinho. Tocou a campainha. Olhei pelo interfone. Era ele. Hesitei, mas abri. Ele entrou. Sentou na sala. Estava irreconhecível. Magro, barbudo, olheiras profundas, roupas velhas, parecia mendigo. Começou a falar, voz baixa, quebrada. Mãe, eu vim pedir perdão, de verdade, de coração. Eu fui um covarde, eu deixei a Jéssica te humilhar. Eu não te defendi, eu fui cúmplice de tudo. E eu tô pagando o preço. A Jéssica pediu separação. Disse que não aguenta mais a pobreza, que vai embora, que vai levar as crianças. Eu tô destruído, mãe. Eu perdi tudo. Perdi você. Perdi meus filhos. Perdi minha dignidade. E eu mereço. Eu sei que mereço. Mas eu vim pedir perdão. Não tô pedindo para voltar. Não tô pedindo dinheiro. Só tô pedindo perdão. Olhei para ele. Para o filho que eu criei. Que eu amei mais que tudo. Que me traiu da pior forma possível. Senti pena, senti dor, mas não o suficiente. Rafael, você escolheu. Escolheu ela em vez de mim. Escolheu permitir que ela me humilhasse. Escolheu ficar calado quando eu precisava de você. Agora aguenta as consequências. Ele chorou. Mãe, eu sei que errei. Mas eu posso voltar? Só eu, sem a Jéssica. Eu prometo que vou trabalhar, vou te ajudar, vou ser um filho melhor. Respondi. Não. Ele parou de chorar, olhou para mim. Chocado. Não? Repeti. Firme. Não. Você não volta. Essa casa é minha. E eu vou viver nela em paz até o dia que eu morrer. Sozinha. Ele ficou sem palavras. Apenas levantou. Saiu. Sem se despedir. Sem olhar para trás. E eu deixei. Porque não havia mais nada para dizer. Não havia mais nada para fazer. Apenas deixar ele ir. E reconstruir minha vida sem ele. 6 meses depois do despejo, a vida do Rafael e da Jéssica estava completamente despedaçada. Eles se separaram oficialmente 3 meses após sair da minha casa. A Jéssica não aguentou a pobreza. Não aguentou morar apertada na casa da mãe. Não aguentou ver o Rafael trabalhando 12 horas por dia e ainda assim mal conseguindo pagar pensão alimentícia e as dívidas que ele tinha com agiotas. Ela pediu separação, pediu guarda exclusiva das crianças. Pediu pensão. O juiz concedeu tudo. Rafael ficou morando sozinho num quarto de pensão. Lugar pequeno, sujo, mal iluminado. Trabalhava como motorista de Uber o dia inteiro, das 6 da manhã até meia-noite, sem parar. Só para conseguir pagar R$ 1.200 de pensão para as 2 crianças. Mais os juros dos agiotas que ele devia. Mais o aluguel do quarto, mais gasolina, comida. Mal sobrava para ele viver. Emagreceu. Adoeceu, desenvolveu gastrite nervosa, começou a tomar remédio controlado para a ansiedade. A Jéssica voltou a morar com a mãe, Dona Teresa, levando as crianças, mas arranjou namorado novo rapidamente, homem mais velho, 50 e poucos anos, separado, com dinheiro. Ele tinha comércio, loja de material de construção. A Jéssica começou a passar fins de semana na casa dele, deixava as crianças com a mãe. Dona Teresa cuidava e sofria, porque via os netos confusos, assustados, sentindo falta da estrutura que tinham antes, sentindo falta da casa da avó, sentindo falta de mim. Foi Dona Teresa quem tomou a iniciativa. 6 meses depois do despejo, ela apareceu na porta da minha casa, sozinha. Tocou a campainha. Atendi pelo interfone. Quem é? Ela se identificou. Sou Teresa, mãe da Jéssica. Vim falar com a senhora. Hesitei. Pensei em não abrir, mas curiosidade venceu. Abri.
Ela entrou, mulher pequena, magra, cabelo grisalho, mãos calejadas de tanto trabalhar, rosto cansado. Sentamos na sala. Ela começou a falar. Dona Odete, eu vim pedir desculpas. Pela minha filha, pelo que ela fez com a senhora. Eu sempre soube que a Jéssica era difícil. Sempre foi, desde pequena. Eu tentei educar, tentei ensinar valores, mas não consegui. Ela cresceu cheia de raiva. Raiva da pobreza. Raiva do pai que abandonou a gente. Raiva da vida. E ela descontou tudo na senhora. Eu sei disso. E eu peço perdão em nome dela. Fiquei em silêncio, processando. Dona Teresa continuou. As crianças estão sofrendo. Elas sentem falta da senhora. Elas perguntam pela vovó toda semana. Eu não sei mais o que dizer para elas. A Jéssica proibiu elas de falar em você. Mas elas falam escondido, comigo. Elas te amam, Dona Odete. E a senhora tem direito de ver elas. Então eu vim perguntar. A senhora quer ver suas netas? Meu coração apertou. Lágrimas vieram aos olhos. Quero. Eu quero muito. Dona Teresa suspirou aliviada. Então vou ajudar. Vou levar elas aqui, escondido da Jéssica. Nos fins de semana que ela tiver com o namorado. Eu trago elas para passar o dia com a senhora. Mas tem que ser segredo. Se a Jéssica descobrir, ela me mata. Concordei. E assim começou. Dona Teresa trazia o Cauã e a Emile para minha casa 2 sábados por mês, nos fins de semana que a Jéssica estava fora. As crianças chegavam, me abraçavam, choravam de felicidade. Vovó, a gente estava com tanta saudade. Eu também chorava. Abraçava eles apertado. Passávamos o dia juntos. Fazíamos bolo, assistíamos filme, brincávamos, conversávamos. Eles contavam como estava a vida deles, a escola, os amigos. Evitavam falar da mãe, evitavam falar do pai. E eu não perguntava, apenas aproveitava o tempo com eles. Mas 3 meses depois, a Jéssica descobriu. Não sei como, talvez uma vizinha tenha contado, talvez a Emile tenha deixado escapar algo. Mas descobriu, e enlouqueceu. Ligou para Dona Teresa aos berros, proibiu as visitas, ameaçou tirar as crianças dela. Dona Teresa me ligou chorando. Dona Odete, desculpa, não posso trazer mais eles. A Jéssica descobriu. Ela tá furiosa. Liguei para Leandra. Contei o que estava acontecendo. Ela foi direta. Odete, você tem direito legal de convivência com os netos. Vamos entrar com pedido judicial. Visitação regulamentada. A Jéssica não pode te impedir. Entramos com o pedido. Juntamos provas de vínculo afetivo. Fotos minhas com as crianças. Depoimento da Dona Teresa. Cartas que as crianças tinham me mandado pelo correio expressando saudade e amor. O juiz analisou e concedeu. Determinou visitação quinzenal, 2 sábados por mês, das 10 da manhã às 6 da tarde, na minha casa. A Dona Teresa ficou responsável por levar e buscar as crianças, sem contato entre mim e a Jéssica, sem contato entre mim e o Rafael, apenas eu e meus netos. A Jéssica tentou recorrer, alegou que as visitas prejudicavam as crianças, que eu era influência negativa. O juiz indeferiu. Reconheceu novamente má-fé processual. Aplicou nova multa, R$3.000. Ela não pagou. Ficou devendo de novo. E as visitas foram mantidas. Agora vejo o Cauã e a Emile 2 sábados por mês, religiosamente. Dona Teresa traz. Passa o dia comigo. No fim da tarde ela busca. As crianças chegam felizes, saem felizes. E isso me basta. Porque sei que eles me amam. Sei que eles sentem minha falta. Sei que nosso vínculo não foi destruído, apenas foi interrompido temporariamente, mas está vivo, forte, real. O Rafael tentou me procurar mais 2 vezes, mandou cartas, mandou presentes no Dia das Mães, pediu para Joana, minha irmã, intermediar. Joana veio, sentou comigo. Odete, o Rafael tá destruído. Ele reconheceu o erro, ele tá arrependido de verdade. Você não vai dar uma chance? Respondi. Joana, ele teve anos de chances, anos para me defender. Escolheu não fazer. Agora vive com a escolha dele. Joana insistiu. Mas ele é seu filho, mana. Filho único. Você vai cortar ele da sua vida para sempre? Respirei fundo. Não cortei ele. Ele se cortou. Quando permitiu que me humilhassem. Quando permitiu que me roubassem. Quando me ameaçou. Quando chutou minha porta bêbado. Ele fez as escolhas. Agora aguenta as consequências. Joana desistiu de insistir. A Jéssica sumiu completamente da minha vida. Soube por Dona Teresa que ela está morando com um namorado novo.
Deixou as crianças morando com a mãe dela durante a semana. Só busca nos fins de semana. Quando busca. Porque às vezes nem isso. As crianças estão sendo criadas pela avó materna, enquanto a mãe vive vida nova, egoísta, irresponsável, mas pelo menos longe de mim. E isso já é vitória. O processo criminal contra a Jéssica, pelo furto dos R$ 300, foi arquivado. Ministério Público entendeu que o valor era pequeno e que houve acordo tácito de convivência familiar. Mas o processo de maus tratos seguiu. Ainda está correndo. Ela foi intimada a depor. Negou tudo. Mas as provas estão lá. Vídeos, áudios, testemunhas, laudo médico. Ela vai responder. Talvez não seja condenada, mas vai responder. E isso já me satisfaz. O processo criminal contra o Rafael por ameaça e dano ao patrimônio também segue. Ele foi condenado em primeira instância à pena alternativa. Prestação de serviços comunitários. 200 horas. Está cumprindo. Nos fins de semana. Quando não está trabalhando. Varrendo rua. Limpando praça pública. Pagando pelo que fez. Do jeito que a justiça determinou. E eu? Eu refiz minha vida. Completamente. A casa voltou a ser minha. Silenciosa, limpa, pacífica. Troquei as fechaduras. Instalei câmeras de segurança. Coloquei alarme. Mudei o portão eletrônico. Reformei os quartos que eram do Rafael e da Jéssica. Pintei. Coloquei piso novo. Comprei móveis novos. Transformei um em quarto de costura. O outro em quarto de hóspedes para quando a Joana vem me visitar. Pintei a casa toda. Cores claras, branco, bege, amarelo suave. Troquei os móveis da sala. Comprei sofá novo, televisão nova, mesa de jantar nova. Coloquei piso novo na cozinha. Troquei os armários. A casa ficou irreconhecível. Ficou linda. Ficou minha de novo. Do jeito que eu sempre quis. Sem rastro deles. Sem memória da dor. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo, a vida do Rafael e da Jéssica está completamente desfeita. O Rafael mora sozinho no quarto de pensão. Trabalha de sol a sol. Ganha entre R$ 2.000 e R$ 4.000 por mês, dependendo do movimento do Uber. Paga 1.200 de pensão. Paga 500 de aluguel do quarto. Paga gasolina, comida, remédios para gastrite e ansiedade. Paga juros de agiotas. Sobra quase nada. Vive no limite, sem lazer, sem vida social, sem perspectiva. Emagreceu 20 quilos. Desenvolveu depressão. Toma antidepressivo. Vê os filhos uma vez por semana, aos domingos, por 4 horas, sob supervisão de Dona Teresa, porque a Jéssica não confia nele sozinho com as crianças. A relação dele com os filhos está destruída. O Cauã tem medo do pai. Associa ele ao período traumático do despejo. A Emily chora quando vê ele. Não quer ficar perto. Rafael tenta reconquistar. Leva eles para comer lanche, para passear no parque, mas as crianças estão distantes. Machucadas, confusas, não entendem por que tudo mudou, por que não moram mais na casa da vovó, por que o pai mora longe, por que a mãe está sempre fora. Estão em terapia, as duas, porque desenvolveram ansiedade infantil. A Emily voltou a fazer xixi na cama, coisa que ela não fazia desde os 4 anos. O Cauã desenvolveu tique nervoso, pisca os olhos compulsivamente. A psicóloga disse que é trauma, consequência de tudo o que aconteceu. A Jéssica está morando com um namorado novo, homem chamado Valdir, 52 anos, dono de loja de material de construção. Tem dinheiro, não muito, mas tem. O suficiente para dar para a Jéssica o padrão de vida que ela sempre quis. Apartamento em bairro melhor, carro, roupas, restaurantes, viagens. Ela abandonou as filhas com a mãe dela. Dona Teresa cuida das crianças durante a semana. A Jéssica busca sexta de noite. Devolve domingo à noite. Às vezes nem isso. Às vezes deixa passar o fim de semana inteiro. As crianças chorando, perguntando onde a mãe está. Dona Teresa inventando desculpas, dizendo que a mãe está trabalhando. Mas as crianças sabem que é mentira. Mas a Jéssica não se importa, porque finalmente conseguiu o que sempre quis. Conforto sem esforço, dinheiro sem trabalho, vida fácil, sem responsabilidade. Largou as filhas, largou o ex-marido, largou a consciência. Está vivendo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído uma família inteira. Soube por Dona Teresa que o Valdir, o namorado dela, não sabe de nada.
Não sabe que ela tem 2 filhas. Jéssica escondeu. Disse que era solteira, sem filhos, sem passado. Dona Teresa me contou isso chorando. Dona Odete, minha filha virou um monstro. Ela abandonou as próprias filhas. Finge que elas não existem. E eu não sei mais o que fazer. Eu não soube o que dizer. Apenas segurei a mão dela. E agradeci por ela estar cuidando das minhas netas. O Rafael tentou reaver a guarda das crianças. Entrou com ação judicial. Alegou abandono materno. Juntou provas de que a Jéssica deixava as crianças com a avó materna a semana inteira e nem sempre aparecia nos fins de semana. Mas o juiz negou, porque o Rafael não tem estrutura, mora num quarto, trabalha 12 horas por dia, não tem como cuidar das crianças, então elas ficaram com a Jéssica na guarda legal. Mas na prática quem cuida é Dona Teresa. E assim está. As crianças morando com a avó materna, visitando a vovó paterna, eu, 2 sábados por mês. Vendo o pai aos domingos por 4 horas, vendo a mãe esporadicamente, vidas despedaçadas, infâncias roubadas, traumas que vão carregar para sempre. E tudo porque a Jéssica não soube respeitar, porque o Rafael não soube defender, porque eu não aguentei mais ser destruída. Mas minha vida renasceu, completamente. Voltei a frequentar a igreja. Entrei para grupo de terceira idade. Faço artesanato, crochê, bordado, pintura em tecido, vendo por encomenda. Ganho dinheiro extra. Não muito, mas suficiente para comprar presentinhos para os netos, para dar uns luxos para mim mesma. Viajei para Caldas Novas com o grupo da igreja. Passei uma semana em hotel fazenda. Águas termais, comida boa, passeios. Conheci gente nova, fiz amizades, ri, dancei, vivi. Coisas que eu não fazia há anos, porque estava presa dentro da minha própria casa. Escrava da minha própria família. Agora estou livre, livre de verdade. Marluce continua sendo minha melhor amiga. Vem tomar café comigo 3 vezes por semana. Sentamos na varanda, conversamos, rimos, fofocamos. Ela me conta das netas dela. Eu conto dos meus netos. Compartilhamos a vida. Do jeito simples, do jeito bom. Leandra me visita quinzenalmente. Sempre traz bolo, ou torta, ou brigadeiro. Sentamos, tomamos café, conversamos sobre tudo. Viramos amigas de verdade. Não apenas advogada e cliente, mas irmãs de coração. Ela me salvou. Me deu força quando eu não tinha. Me guiou quando eu estava perdida. E nunca cobrou 1 centavo. Disse que fez porque era certo, porque eu merecia. E que isso já era pagamento suficiente. Joana vem me buscar uma vez por mês para almoçar na casa dela. Cozinha bem. Faz comida mineira tradicional. Feijão tropeiro. Frango com quiabo. Angu. Tutu. Comemos, conversamos, rimos. Ela me atualiza sobre os filhos dela, os netos, a vida. E eu faço o mesmo. Compartilhamos a vida, do jeito que irmãs devem fazer. Reformei minha vida financeira também. Fechei a poupança antiga, abri conta nova, em banco diferente, com senha que só eu sei. Guardo dinheiro todo mês. Não muito, mas guardo. Já tenho R$ 52.000 guardados. Dinheiro que é meu, que ninguém toca, que ninguém rouba, que vai servir para minha velhice, ou para emergências, ou para deixar para os netos quando eu morrer. Fiz testamento formal. Deixei a casa para Joana, minha irmã. Deixei a poupança para Cauã e Emily em trust, administrado por curador independente até eles completarem 25 anos, garantindo que nem Rafael nem Jéssica toquem nesse dinheiro. Para Rafael, deixei apenas uma carta. Carta onde explico por quê, onde conto tudo o que aconteceu, onde digo que o amo, mas que não perdoo, que ele fez escolhas, e que escolhas têm consequências. Leandra incluiu no documento a deserdação por ingratidão grave, fundamentada nos atos registrados, ameaça física documentada, dano ao patrimônio, omissão comprovada diante de violência praticada contra mim. Tudo legal, tudo certo, tudo irrevogável. 3 meses atrás, o Cauã e a Emily me mandaram cartas pelo correio. Cartas escritas à mão, com desenhos, com palavras tortas de criança, dizendo que sentiam saudade, que amavam a vovó, que queriam passar mais tempo comigo. Chorei, chorei muito. Depois soube que foi Dona Teresa quem os ajudou, que levou eles no correio, que comprou o selo, que postou as cartas. Liguei para ela agradecendo. Ela disse que não precisava agradecer, que as crianças mereciam ter contato com a avó,
que eu era importante para elas e que ela ia fazer tudo o que estivesse ao alcance dela para manter esse vínculo vivo. Agora vejo meus netos 2 sábados por mês. Como disse, eles chegam, abraçam, brincamos, fazemos bolo, assistimos filme, conversamos, eles me contam da escola, dos amigos, das coisas que gostam. Evitam falar da mãe, evitam falar do pai. E eu não pergunto, apenas aproveito o tempo com eles. Guardo cada momento, cada risada, cada abraço, porque sei que são preciosos, que podem acabar a qualquer momento, que a Jéssica pode tentar impedir de novo. Mas enquanto eu puder, vou aproveitar, vou amar, vou estar presente. Não perdoei Rafael. Talvez nunca perdoe. O que ele fez, permitir que me humilhassem, me roubassem, me agredissem na minha própria casa, é imperdoável. Mas também não o odeio. Apenas estabeleci limites definitivos. Ele não entra mais na minha vida, não entra mais na minha casa, não entra mais no meu coração. Bloqueei o número dele, não atendo ligações, não respondo mensagens, não aceito presentes. Simplesmente cortei e segui em frente. Mas minto se disser que o silêncio é sempre leve. Tem noites que ele pesa diferente. Tem noites que estou deitada e ouço, na memória, os gritos da Jéssica ecoando pela casa. E preciso me lembrar que são só memória. Que a casa está quieta de verdade. Que ninguém vai bater na minha porta de madrugada. Tem tardes que passo pelo corredor e olho para a porta do quarto dos fundos. E sinto um luto que não sei nomear direito. Não é saudade do que perdi. É luto pelo que nunca existiu de verdade. O filho que eu imaginei que tinha. A família que eu achei que estava ajudando a reconstruir. Esse luto não tem velório. A gente só aprende a carregar ele sem deixar que curve as costas. Aprendi que ser mãe não significa aceitar abuso. Ser mãe não significa ser escrava. Ser mãe é ensinar, inclusive através da dor, que respeito não é opcional, que violência tem consequências, que humilhação tem preço. Ensinei meu filho a andar, a falar, a trabalhar, mas falhei em ensinar que dignidade não se negocia. Ele está aprendendo agora. Tarde demais, mas está. E eu também aprendi. Aprendi que mulheres da minha geração foram condicionadas a aguentar tudo caladas, a perdoar tudo, a se anular por todos. Mas eu me recuso. Me recuso a morrer carregando a humilhação de quem eu mais amei. Me recuso a ser cúmplice da minha própria destruição. Quando olho no espelho hoje, vejo uma mulher de 71 anos que sobreviveu à viuvez, a abuso doméstico, a traição de filho e ainda está de pé. Não preciso de medalha. Preciso apenas da minha paz. E essa, finalmente, conquistei. E se Rafael um dia entender que o erro não foi meu, que o erro foi dele ao permitir que me destruíssem, talvez ele se torne o homem que eu sempre quis que ele fosse. Mas se não entender, o problema é dele, não meu. Porque eu já fiz minha parte. Agora estou vivendo minha vida. A vida que mereço. A vida que construí tijolo por tijolo e que ninguém mais vai destruir. Hoje, quando caminho pela minha casa silenciosa, limpa, pacífica, sinto orgulho. Orgulho de ter reagido. Orgulho de ter me defendido. Orgulho de ter dito não. Porque essa casa é minha. Essa vida é minha. Essa dignidade é minha. E ninguém, nem filho, nem nora, nem ninguém, vai tirar isso de mim nunca mais. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E clica no vídeo que está aparecendo na tela agora para ouvir mais um relato que vai te deixar de boca aberta.